Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, lá no verso 14, de Atos capítulo 2, com a graça do Senhor nós vamos até o verso 41, mas a nossa leitura vai ser apenas até o verso 21. Veja o que a Escritura diz. Então, Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua palavra que nos fala, que é clara, e pedimos que o teu Espírito seja sobre nós nesse momento, na compreensão e na aplicação da sua palavra em nossas vidas, segundo a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Irmãos, este é o primeiro sermão da igreja primitiva, que foi registrado para nós, aqui, pela escrita do evangelista Lucas, que nós já sabemos que é o autor desse livro de Atos, juntamente com o de Lucas. E o livro de Atos, nós temos diversos registros de sermões, de pregações, inclusive nos livros teológicos, nas introduções, nós encontramos muitas vezes uma discussão sobre qual seria talvez o nome ideal do livro de Atos, uma vez que esses nomes, eles não eram inspirados. E aí então, alguns sugerem, dentre os diversos nomes, que o correto para o livro de Atos seria facilmente discurso dos apóstolos, não atos, mas discursos, porque 30% do livro de Atos são pregações, evangelismos, falas, aquilo que os apóstolos comunicaram por onde eles passaram. Você tem, por exemplo, só o apóstolo Pedro, 8 ocasiões em que nós temos registros dele falando às pessoas a palavra de Deus. Nós temos também Paulo, em 9 ocasiões no livro de Atos, discursando às pessoas acerca do Evangelho, sem contar Estevão, Tiago e outros. Então nós percebemos que aqui, nesses versos que nós lemos, até o verso 36 particularmente, depois tem as reações à pregação de Pedro e mais algumas orientações, nós percebemos que nós temos então o primeiro discurso da igreja primitiva, o primeiro sermão da igreja. Assim como nós também, e geralmente quem faz a classe de batismo tem lá uma aula da nossa classe, vendo fotos dos primeiros encontros lá no fundo da casa do pastor Neto, nós temos lá o registro da primeira ceia, o primeiro sermão, as primeiras pessoas que chegaram. Então aqui Lucas faz exatamente isso, ele registra para nós o primeiro sermão da igreja, quando Pedro se levanta diante da falsa percepção das pessoas, para falar a eles aquilo que o Senhor vai conduzir ele a falar. Uma coisa interessante
é nós entendermos que, obviamente, esse não é o discurso de Pedro completo. Se aqui ele estivesse registrado, Pedro provavelmente não pregou durante 3 minutos, né? Porque se você ler o sermão corrido, você vai perceber que vai dar no máximo 3 minutos de leitura. Mas é aquilo que Lucas fez, provavelmente porque ele entrevistou os primeiros ouvintes, ou ele tenha entrevistado o próprio Pedro, perguntando: Pedro, diga para mim, como foi o seu sermão? E Pedro disse para ele. Nós sabemos que Lucas, ele tinha essa característica investigativa, ele entrevistava pessoas, né, uma vez que ele não era uma testemunha ocular. Então ele procurava os primeiros ouvintes. E nós sabemos que isso é um resumo, porque veja o verso 40 do capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta, vai dizer para nós que esse sermão de Pedro, ele ainda vinha carregado de muitas outras palavras, e exortava esse povo, dizendo: salvem-se desta geração perversa. O propósito da pregação de Pedro era esse: levar as pessoas à conversão genuína e verdadeira, e a salvarem-se daquela geração perversa em que eles estavam vivendo. E a ocasião desse sermão, então, como nós claramente percebemos, o verso 14, ele começa com essa expressão: então Pedro se levantou. Ele está respondendo os comentários, a reação da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Você vê que há diversas reações. No verso 6, nós temos a perplexidade. No verso 7, as pessoas estão atônitas e admiradas. E então no verso 13, as pessoas estão zombando daquilo que está acontecendo. E Pedro então se utiliza de maneira oportunista da zombaria para refutar o falso pensamento e a falsa ideia daquilo que realmente está acontecendo, para pregar então o evangelho ao seu auditório, a todas aquelas pessoas que estão diante dele. Nós vemos que Pedro, então, a maneira como ele se comporta diante dessa multidão é uma maneira corajosa. Você percebe que a própria atitude de Pedro, ela já nos comunica algumas coisas. Quando a Bíblia diz: então Pedro se levantou. Olha o capítulo 1, verso 15. Diz: naqueles dias Pedro se levantou. Mas se você voltar para os evangelhos, você vai ver que frequentemente isso acontece. Então Pedro fez isso, então Pedro fez aquilo. Isso mostra o quê? A personalidade de Pedro. Ele era impulsivo, ele era alguém mais agitado que os demais discípulos. Mostra também a sua liderança natural. Nós percebemos isso ao decorrer do livro de Atos, que Pedro, ele de fato se torna um grande líder, talvez o principal, junto com Tiago, naquela igreja de Jerusalém. Mas o que chama a atenção, de verdade, quando eu olho para esse texto, para o verso 14, quando a Bíblia diz que Pedro se levantou junto com os 11, e ele ergue a sua voz, ele começa a se dirigir à multidão, e ele começa a pregar, e ele começa a denunciar o pecado, ele começa a explanar a verdade sobre Cristo Jesus, ele faz um compromisso dele mesmo publicamente, enfatizando que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é Deus, e só nele há salvação. Nós vemos uma mudança sobrenatural operada pelo Espírito. Há um contraste aqui. Porque no capítulo 20 de João, vocês vão se lembrar que quando Jesus morre e depois quando ele ressuscita, e os discípulos vão até o sepulcro, e veem lá as mortalhas, os tecidos, porque Jesus havia ressuscitado, eles voltam para casa e diz a Bíblia que eles estavam com medo. Eles estavam trancados. Mas veja, o que o Espírito Santo opera na vida de Pedro, depois que vem sobre ele, juntamente com a ressurreição, depois que ele vê Jesus. Pedro antes estava com medo, Pedro antes nega Jesus, mas agora ele está cheio de coragem. E aqui já tem a primeira aplicação para nós, quando a gente olha para a atitude de Pedro, que sem o Espírito Santo,
é impossível nós pregarmos o Evangelho de maneira corajosa, sem medo das consequências, sem medo das represárias. Porque Pedro estava com medo dos judeus, mas agora ele está diante de quem pregando o Evangelho? Veja, qual é o público que ele se dirige? Homens da Judéia, israelitas. Ele vai dizendo esses nomes ao longo do sermão, enfatizando que ele está pregando exatamente para aqueles que anteriormente ele estava com medo. Então a gente vê essa transformação do Espírito, mostrando para nós a necessidade que nós temos do poder e da presença do Espírito Santo na nossa vida. E então, nós podemos olhar para esse texto e claramente perceber que a pregação de Pedro, que é uma resposta às falas desses homens que estão zombando, ela vai ser dividida nesse texto em 3 momentos. Veja, do verso 14 ao verso 21, nós temos uma explicação dos acontecimentos. Pedro vai explicar, ensinar aos seus ouvintes o que foi que eles acabaram de ver e ouvir. E aí então, depois do verso 22 ao verso 36, ele vai apresentar quem é Jesus Cristo, fazendo uma relação entre esses eventos que eles viram e a pessoa e a obra de Jesus. E em terceiro, você vai ver, do verso 37 ao verso 41, a resposta necessária à pregação do Evangelho. Aquilo que Deus exige de todas as pessoas, quando o verdadeiro Evangelho é pregado às pessoas. Vamos ver esses 3 pontos. Primeiro ponto, então, nós temos aí esses versos 14 ao 21. Pedro está se posicionando para explicar para aquelas diversas reações o milagre do Pentecostes. E aí então ele chega diante do povo e ele começa a mostrar não apenas a explicação daquilo que aconteceu, mas o propósito daquilo, os desdobramentos, quando ele cita um texto do Antigo Testamento, que é o texto de Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. Mas antes de explicar, veja o que Pedro, ele vai dizer no verso 15. Ele começa falando o que não é o que está acontecendo. Ele diz: olha, esses homens, eles não estão bêbados como vocês estão pensando. Por quê? Qual a razão disso? Porque são apenas 9 horas da manhã. E como era de costume dos judeus, no dia da festa de Pentecostes, eles começavam as suas alimentações a partir do meio-dia. Então Pedro começa refutando eles, falando assim: olha, isso que vocês estão falando não faz senso nenhum com aquilo que realmente está acontecendo. Vocês estão equivocados, porque não é isso que está acontecendo. Eles não estão bêbados, porque agora não é hora de beber vinho, de celebrar, de comer, de fazer aquilo que Deus mandava fazer nas festas. Mas aí então, ele começa a mostrar para nós, no verso 16, veja que ele diz: mas, ao contrário da embriaguez, o que está acontecendo aqui? O verso 16 vai dizer para nós: o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: isto que vocês estão vendo é aquilo que Joel já havia profetizado e proclamado há muitos anos atrás. É como se Pedro estivesse dizendo para eles assim: olha, o que está acontecendo aqui é um evento escatológico que está se cumprindo na vida da igreja. Então, o que seria isso? Percebam que as palavras que estão na profecia de Joel, elas são todas palavras que apontavam para o futuro da nação, e não para aquele presente momento. Veja que o texto vai dizer: acontecerá nos últimos dias, eu derramarei, eu mostrarei, são coisas futuras. Então essas palavras de Joel, naquela ocasião, elas não eram para o seu cumprimento imediato. Joel estava fazendo uma promessa para um povo que naquele contexto do livro de Joel, eles estavam vivendo longe de Deus, indiferentes ao conhecimento de Deus, indiferentes a quem Deus era. Eles estavam vivendo de maneira desobedientes, sem comunhão com o Senhor.
Então, quando Joel entrega essa profecia, ele está querendo dizer assim, ó, vai chegar um tempo em que eu vou derramar o meu Espírito, que é a minha presença, não sobre uma pessoa, sobre um profeta, sobre um sacerdote, sobre um rei, mas eu vou derramar sobre toda a humanidade, sobre todo grupos de pessoas, sem distinção de sexo, sem distinção de idade, sem distinção de categorias. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, enfatizando a profecia de Joel, falando assim, olha, aquilo que Deus dá para os profetas que são visitados e capacitados a ensinar quem é Deus, a pregar a verdade de Deus, será dado para todo o meu povo. E talvez para nós que desfrutamos desse privilégio, isso não pareça algo tão importante, mas para esse povo lá atrás, que muitas vezes tinha a dependência total para conhecer a Deus, para consultar a vontade de Deus, tinham que consultar os profetas, tinham que fazer sacrifícios. Isso para eles era um momento muito marcante na sua história. Veja que o texto vai dizer que os jovens vão ter visões, os velhos vão sonhar, os servos e as servas vão profetizar. Notem que o que Joel está enfatizando aqui, e Pedro está aplicando, trazendo esse sentido, é que a revelação de Deus especial, o conhecimento de Deus que outrora era limitado e restringido, agora ele vai ser disseminado, e todas as pessoas terão acesso à presença de Deus e ao conhecimento de Deus. Num sentido mais amplo, é como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, o que está acontecendo aqui agora, que vocês estão vendo, é que uma nova era está se iniciando, a era do Espírito, aonde todos podem conhecer a Deus, independente de raça, etnia, e todos podem pregar a sua verdade. É por isso que a Escritura nos ensina que todo cristão, ele é, em certa medida, um profeta, um sacerdote e um rei. Porque ele foi chamado para governar, ele foi chamado para orar, para interceder, para ter relacionamento com Deus, mas como Joel está dizendo aqui, por causa do derramamento do Espírito, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Quando ele fala que nós vamos profetizar, Joel está falando aqui na linguagem do Antigo Testamento. Então, para você entender, existe uma distinção entre o Antigo Testamento e o Novo, naquilo que nós chamamos de modos de revelação. Você vê, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, que o autor de Hebreus começa dizendo assim, ó, olha, outrora Deus falou aos pais pelos profetas, de muitos modos, de várias maneiras, muitas vezes. Como que Deus falava no Antigo Testamento? Ele falava por sonhos, ele falava por visões, ele falava audivelmente, ele falava por teatro com os seus profetas, ele falava de muitas maneiras para entregar a verdade dele, e isso era registrado. Mas no tempo de hoje, como que Deus fala conosco? Será que Deus ainda fala, fica falando conosco, é sonhos, é visões, é profecias, igual era no Antigo Testamento? Não, o sentido aqui que Pedro quer enfatizar é que agora, esses últimos dias, que ele começa no verso 17 dizendo, que inaugura com a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito, esses últimos dias são marcados pela palavra de Deus sendo pregada a todas as pessoas. Agora todas as pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus, todas as pessoas podem ensinar o seu próximo a verdade de Deus, é isso que Pedro quer enfatizar. Veja, como que o texto marca esse período dos últimos dias. Ele começa falando que o Espírito vai ser derramado, e ele diz para nós que esses eventos, eles vão ser contínuos, até quando? Veja, até o verso 20 na parte B, que até os eventos da criação, que também é um outro modo de revelação, vai dizer assim, ó, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, quais são esses últimos dias onde todas as pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus, têm acesso ao Espírito, e podem pregar, ensinar e conhecer a Deus, e serem visitadas por Deus? Esses últimos dias, eles são os dias entre
a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, que é esse grande dia do Senhor, o dia do acerto de contas, o dia do julgamento. Hoje, agora, nós estamos vivendo os últimos dias. É nesse período que Pedro está falando, que o Espírito foi derramado. É como se ele estivesse dizendo, agora é a era do Espírito. Ele derrama dons, ele edifica a igreja, ele capacita pessoas, ele habita os crentes, ele usa a sua vida para pregar o Evangelho. Então, toda vez que você prega o Evangelho para alguma pessoa, é como se essas palavras de Joel estivessem se cumprindo na sua vida. Os jovens, os velhos, os servos e as servas, os homens e as mulheres, todos são chamados a pregar o Evangelho. Todos são chamados, não apenas os apóstolos, não apenas os profetas, mas todos são capacitados com a habilidade de conhecer e comunicar Jesus. Veja só o que um estudioso do Novo Testamento, Simon Kistemaker, comentando essa passagem, ele vai dizer que o significado dessas palavras aqui é exatamente esse, que com o derramamento do Espírito, todos os crentes, sem distinção de gênero, idade, posição social, recebem sabedoria e habilidade de conhecer a Deus, de modo que até mesmo ensinar o próximo acerca do Senhor não é mais necessário. Ele está mostrando esse sentido, de que todas as pessoas podem ter acesso. Essa é a primeira maneira em que Deus vai revelar-se nesse período da era do Espírito. A segunda maneira, ele vai mostrar do verso 19 até o verso 20, é aquilo que nós chamamos de uma revelação geral. Veja, ele está falando agora da criação, todas as pessoas, todo o indivíduo, não apenas o povo de Deus de maneira geral, mas cada pessoa do mundo tem acesso a essa revelação. Ele fala, prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. E ele começa a falar de eventos que muitas vezes são eventos cataclísmicos, eventos chocantes para os nossos olhos. E você percebe, por exemplo, que lá em Lucas, no sermão escatológico, Jesus fala que estes são os sinais que antecedem a sua vinda. Juntamente com guerras, rumores de guerras, pandemias, epidemias, sinais na criação, terremotos, as coisas do firmamento caindo, mudando suas cores, todas essas coisas, elas tendem a aumentar e se manifestar cada vez mais, até que chegue o grande dia do Senhor. Então Pedro está dizendo isso, agora inaugura-se esse período. E aí tem uma última coisa que Pedro vai mostrar para nós, que também vai caracterizar esse período, é que agora, veja o verso 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá uma salvação universal. E aqui já tem uma aplicação importante. Perceba que a preocupação de Pedro, então, não é as línguas. Quando Pedro começa a ensinar, e ele começa a falar o que está acontecendo em Joel, ele não começa a falar das línguas. Ele não começa a querer explicar o fenômeno, mas ele quer ensinar o propósito daquilo que se inicia. Inicia-se agora uma era onde as pessoas vão ser salvas. E o livro de Atos é escrito para mostrar os desdobramentos disso. O que acontece no livro de Atos? As pessoas começam a conhecer o Evangelho. A igreja começa a pregar. As pessoas começam a ser salvas. E a igreja começa a crescer. O Evangelho chega na Europa, lá com a igreja de Filipos, com Paulo. As fronteiras da igreja começam a se alargar. Então é isso que ele está querendo mostrar. Que o propósito da vinda do Espírito, antes de tudo e sobretudo, não é para as pessoas saírem falando línguas aqui, línguas ali, mas é que o Senhor seja conhecido pela pregação do Evangelho, e as pessoas sejam salvas. Esse é o propósito da vinda do Espírito, e não o contrário. Mas o que acontece? Muitas vezes, as pessoas perdem o foco, elas ficam entusiasmadas com o Espírito Santo, elas ficam empolgadas, aí elas começam a buscar o Espírito, querendo coisas que em primeiro lugar não é a missão principal do Espírito Santo. Qual que é a missão principal do Espírito? Por que que Jesus prometeu o Espírito Santo? Por que que o Espírito foi dado à igreja? Pedro está mostrando e ilustrando. O Espírito vem para mostrar quem é Jesus e capacitar a igreja a dar testemunho sobre ele. Esse é o propósito, essa é a missão do Espírito, irmãos.
As outras coisas, elas solidificam, elas ajudam, elas fortalecem a igreja, mas para que Deus nos deu o seu Espírito? Primeiro, para que a gente conheça de verdade quem é Jesus. Porque sem o Espírito ninguém pode conhecer Jesus. Segundo, Ele nos deu o seu Espírito para que então, depois de conhecer Jesus, nós possamos falar quem Ele é para as pessoas. E isso fica claro no próximo ponto, porque veja, o que acontece no verso 22? O que Pedro começa a fazer? Depois de explicar o acontecimento, qual é o primeiro ato de Pedro? Ele fala em línguas que as pessoas não podem entender. Ele cai no chão. Ele começa a falar para as pessoas virem orar com ele. Não, vejam, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho. Ele anuncia quem é Jesus. E ele começa então a mostrar as etapas da vida de Jesus de maneira sistemática. Ele, de maneira sistemática e organizada, ele começa a mostrar quem é Jesus Cristo. Vejam, algumas coisas são importantes. Antes de eu falar isso, só uma observação. No verso 21, fica uma pergunta, né? Verso 21 fala assim, ó, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a pergunta é, quem é o Senhor? Quem é o Senhor que nós devemos invocar? Qual é o seu nome? Para que nele nós tenhamos salvação. Qual é a primeira coisa que Pedro fala? Escutem o que vou dizer. O que Pedro disse? Jesus. Agora, olha como Pedro termina o seu sermão no verso 36. Ele diz que Jesus é o quê? Olhem para a Bíblia, irmãos. Verso 36. Senhor e Cristo. Então ele está apresentando quem é o Senhor, que se nós invocarmos o seu nome, seremos salvos. E aí ele começa a dizer a respeito de Jesus. Veja as etapas. A primeira coisa que nós vemos é que ele começa dizendo Jesus o Nazareno, na inscrição da cruz, em João 19:19. Quando Jesus é crucificado, Pilatos coloca na tabuinha lá que fica na cruz, identificando Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Então quando Pedro começa dizendo assim, ó, Jesus o Nazareno, é para que os seus ouvintes falassem assim, nós sabemos quem é Jesus. É esse homem que foi crucificado agora, recentemente, alguns dias atrás. Jesus, o Nazareno. E então ele começa a mostrar quem é Jesus. Primeiro, ele é um homem aprovado por Deus, o que significa que ele foi justo. Segundo, Jesus, ele é aquele que diante do povo fez milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por meio dele, como o próprio povo sabia. Então, ele apela para os feitos de Jesus e fala assim, olha, aquilo que Jesus fez diante de vocês, ele fez no seu próprio poder, ou só Deus na vida de alguém pode fazer aquilo que ele fez? É só você, para você entender essas palavras, é só você ler os evangelhos, os ensinos, os encontros, as coisas que Jesus fez e realizou. É assim que Pedro está resumindo tudo que está nos evangelhos. Milagres, prodígios, sinais, que Deus realizou por meio dele, e vocês sabem disso. Ele fala para o seu auditório, vocês sabem que foi Deus por meio dele. E aí depois ele continua, a este Jesus, né? E então ele diz, conforme o plano de Deus, ele vai falar da morte de Jesus. A morte dele que foi planejada por Deus, orquestrada por Deus, também foram vocês que mataram ele, crucificando por meio de homens maus. Nesse verso nós temos as duas coisas que andam juntas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. E Pedro está unindo essas duas coisas e mostrando que Deus tinha esse propósito na morte, a morte de Jesus Cristo. De uma maneira que ele não é o culpado, mas ao mesmo tempo esse era o seu plano. Eu gosto de uma frase de Octavius Winslow, um pregador do século XIX, que ele diz assim, quem foi que entregou Jesus para morrer? Aí nós sabemos que envolvidos na morte de Jesus, estava Judas que o vendeu.
que estava Pilatos, que por medo lavou suas mãos, estavam os judeus, que por inveja entregaram Jesus, estavam os romanos, que executaram a sentença. Então Octávio Winslow, para mostrar que a morte de Jesus era mais do que uma ação humana, mas um plano de Deus, ele diz: quem entregou Jesus para morrer, não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Você percebe que a Bíblia deixa claro para nós que a morte de Jesus, ela não é um acidente, ela não é uma falha do percurso, ela é o propósito de Deus. Pedro, o autor desse sermão, vai dizer na sua carta, que Deus viu o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Antes que Jesus tornasse homem como nós, ele já veio para morrer. Ele já veio para morrer. Nosso saudoso pastor Marcos Rogério costumava falar que Deus disse, a primeira coisa não foi haja luz, mas foi haja cruz. Porque a cruz sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Ela não é um acidente. E aí, então veja que agora, Pedro, depois de dizer sobre a morte de Jesus, no verso 24, vai dizer sobre a ressurreição. E aí, aqui ele vai gastar mais tempo, porque provavelmente esse seria o ponto que os judeus teriam dificuldade. Tudo bem, é aceitável. Jesus é um homem de Deus, ele pregou, é o Nazareno, ele morreu, era a vontade de Deus, nós matamos. Mas falar que ele ressuscitou, e que ele era o Cristo, e que ele está exaltado à destra de Deus. Então você percebe que naquilo que era necessário uma maior explicação, Pedro gasta mais tempo explicando, que vai do verso 24 até o verso 32. Ele vai explicar a ressurreição. E então, para sustentar a ressurreição e enfatizar a ressurreição, ele cita mais um texto bíblico do Antigo Testamento para provar que uma outra profecia se cumpriu na vida de Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele é o Messias prometido. Ele cita um texto de Davi, falando a respeito de Jesus, no Salmo 16, do verso 8 ao 11, na minha Bíblia tem a citação reduzida, para que você perceba que ele está falando um outro texto, outras palavras. E aí ele cita várias coisas que Davi fala do seu relacionamento com Deus, mas eu quero enfatizar apenas o verso 27, que é o verso que toca na ressurreição, que vai ser repetido na explicação de Pedro no verso 31. Então veja, o Davi, falando da sua comunhão com Deus, ele expressa a sua confiança de que, no verso 27, ele não vai deixar a alma dele na morte e não vai permitir que o teu santo veja corrupção. O sentido aqui é de que o corpo dele, quando morresse, não viria a apodrecer ou entrar em corrupção, em decomposição, mas que esse corpo iria ser levantado. Isso reflete para Davi a confiança de que o relacionamento dele com Deus não acaba na morte. Mas profeticamente, e é isso que Pedro vai explicar no verso 30, que Davi era um profeta falando, ele profetizou primeiro por causa da promessa de Deus, que um descendente dele haveria de assentar no trono para sempre, e enfatizando que ele está recebendo de Deus uma iluminação do Espírito, mostrando que ele está falando da parte de Deus, que a ressurreição de Cristo, ela se cumpre quando Jesus, esse salmo se cumpre na ressurreição de Cristo, quando ele não fica na morte e nem o seu corpo experimenta a corrupção, porque o verso 32 vai dizer, Deus ressuscitou esse Jesus. E aí Pedro vai dizer no verso 32 também, nós somos testemunhas. Então é como se Pedro estivesse falando assim, quais são as testemunhas de que Jesus ressuscitou? Primeiro, as escrituras sagradas que profetizaram. Segundo, o próprio acontecimento. Terceiro, nós somos as testemunhas da ressurreição. Nós o vimos. E quarto, o evento que vocês acabaram de ver e ouvir. O fato do Espírito ter descido é porque primeiro Jesus Cristo subiu e ele tinha uma promessa de enviar o Espírito Santo. Olha o que o verso 33 diz, olhe para a sua Bíblia. Ele vai falar da ascensão e da exaltação de Jesus. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. E aí do verso 34 até o verso 35, Pedro, ele vai mais uma vez citar um texto do Antigo Testamento para provar que Jesus, de fato, ascendeu aos céus e derramou o Espírito Santo. E então Pedro termina no verso 36, falando para nós, no caso para a sua audiência: toda a casa de Israel, saibam disso, tenham plena certeza e plena convicção de que este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja, Pedro, ele vai mostrar para os seus ouvintes que aquele homem que eles rejeitaram, este Jesus, quando ele diz no verso 36, que vocês mataram, este Jesus que vocês julgaram, este Jesus que vocês rejeitaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Ele está afirmando a divindade de Jesus e ele está afirmando que Jesus é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. E em terceiro lugar, nós temos então do verso 37 em diante a resposta necessária para a pregação de Pedro. Veja que Lucas ele vai registrar o impacto desse discurso. Ele vai mostrar o que as palavras de Pedro causaram nas pessoas e no coração das pessoas, quando elas ouviram Pedro confrontando elas desta maneira. Veja que o texto vai dizer assim, que quando ouviram isto, eles ficaram muito comovidos. A palavra aqui que expressa essa comoção do coração, ela tem um significado, o significado dela literal é que eles foram perfurados. Eles foram perfurados. A ideia aqui é de que eles foram atacados por um sentimento de culpa, por uma convicção de pecado tão grande, que é como se eles estivessem sendo furados, feridos no coração. E é isso que a pregação do Evangelho ela causa em nós. A verdadeira e genuína pregação do Evangelho, ela traz essa convicção de pecado, ela traz essa certeza de culpa, ela traz essa necessidade de buscar um Salvador, uma salvação, porque é isso que o texto vai mostrar em seguida que os ouvintes de Pedro vão fazer. Mas aqui, antes de nós irmos para aquilo que Pedro vai dizer, nós temos uma aplicação importante. A gente percebe que a palavra, a maneira como Pedro, ele fala com essas pessoas, quando ele anuncia o Evangelho, e o texto termina dizendo que 3.000 pessoas se converteram, a gente percebe aquilo que realmente é necessário para que as pessoas sejam salvas. Aquilo que realmente é necessário para uma igreja crescer. Porque Atos vai fazer ao longo do seu livro relatórios do crescimento da igreja. Alguns inclusive dividem Atos assim, os relatórios de como a igreja cresceu. Então aqui o propósito é mostrar como que a igreja avançou e cresceu, como o Evangelho disseminou. Então a gente percebe que não há um método. E hoje em dia as pessoas querem ser, conforme foi falado na quinta-feira, pragmáticas. Elas querem fazer aquilo que dá certo. Elas querem fazer programas, elas querem fazer eventos, elas querem fazer coisas para atrair as pessoas de fora. Mas quando a gente olha para o livro de Atos nos ensina que a única coisa que Deus nos chamou a fazer e confiar é na pregação do Evangelho. Uma igreja que não cresce pela pregação, ela cresce da maneira errada. Porque é o Evangelho pregado fielmente, no poder do Espírito Santo, que chama e salva, que traz um crescimento genuíno e verdadeiro para a igreja. Mas muitos são tentados a olhar para aquilo que o mundo quer e fazer essas coisas dentro da igreja. Existe um movimento de igrejas que são chamados igrejas seeker sensitives, que significa sensível ao que busca. E esse movimento de igreja, eles saem nos bairros onde eles querem plantar igrejas, fazendo entrevista, e eles começam a perguntar: qual é a igreja dos seus sonhos? O que você gostaria de ter numa igreja? Aí eles começam a falar:
Eu gostaria de ter um pastor magrinho, bonito, sim, corte de cabelo moderno. Estou te elogiando, tá, pastor? Eu gostaria que os líderes da igreja, eles fossem assim. Às vezes eu não gostaria de ouvir no púlpito da igreja falar de pecado, isso me deixa desconfortável. E a igreja Seeker Sensitives, ela faz isso. Ela começa a pesquisar o que está no coração das pessoas. O que as pessoas gostariam de ter numa igreja? Aí elas fazem a igreja conforme aquilo que as pessoas buscam. Só que a Escritura mostra para nós que a pregação do Evangelho, ela é anunciada. Pedro não está perguntando nada para ninguém, ele está simplesmente apontando o dedo na cara do povo, que ele estava com medo, e falando assim, vocês pecaram, viu? Essa é a verdade do Evangelho, vocês mataram Jesus Cristo, vocês são culpados da morte dele, e ele é Deus, ele é o Senhor, se arrependam. Essa é a pregação de Pedro, não tem nada de sensível ao que busca. Pelo contrário, ela fere o coração e o ego humano. Porque é isso que o povo está aqui. É como Agostinho disse: feristes o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. A palavra primeiro ela fere, ela vem na consciência, ela machuca, ela danifica, mas ela salva, porque ela cura. Ela leva ao arrependimento genuíno e verdadeiro. É isso que está acontecendo. Então qual que é a grande lição para nós, igreja? Somente a Escritura é suficiente. Nós não precisamos inventar moda. Nós só precisamos fazer aquilo que Deus mandou: pregar o Evangelho. Tem alguém na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que você quer que seja salvo? Use estratégia, chama para ir numa comunhão, mas lembre-se, é a pregação do Evangelho. Se você não pregar, essa pessoa não vai poder se converter. Você tem que falar a verdade do Evangelho, e você tem que confrontar o seu pecado. Você tem que mostrar essas verdades de Deus. E aí é interessante, né? Pedro terminou o sermão. Se você olha para esse sermão de Pedro aqui, chega no verso 36, o que você fala que falta agora? Rapaz, pregou Jesus, falou, expôs a Escritura, feriu o coração, deixou todo mundo emocionado, só falta uma coisa agora. Quem quer aceitar Jesus aí? É um apelo aqui, vem aqui na frente, vou orar por você. Será que Pedro faz um apelo? Não. Quem é que faz o apelo? Quem é que faz o apelo? Olha para o texto. Veja que o verso 37 vai dizer: que faremos? O que nós faremos? Da mesma maneira como quando João Batista prega, as pessoas viram para João Batista e falaram assim, o que nós faremos? Irmãos, a pregação do Evangelho já é um apelo. É por isso que nós não fazemos apelo. É por isso que nós pregamos o Evangelho, afirmamos o que Deus espera de você e oramos por você, e depois ficamos dispostos à orientação, a aconselhamento e tudo mais que for necessário. Mas veja, o texto está mostrando para nós que quem apela aos corações é o Espírito Santo. Essa obra é dele, não é nossa. Essa obra é do Espírito, nós anunciamos, mas quem vai no coração do pecador e traz a luz ao Evangelho é o Espírito Santo. Dependa dele, dependa dele. Qualquer pregador que subir no púlpito para pregar o Evangelho, sabendo que ele não tem poder para nada, ele já está pecando, porque no final é Deus que faz tudo, é a palavra dele. E aí, então Pedro diz: arrependam-se, que significa, mudem completamente a sua maneira de pensar e de agir em relação a Jesus. Vocês tinham uma visão sobre ele, agora vocês precisam ter outra. Vocês precisam se comprometer com ele. Como? Batizando-se em nome dele. Ele chama o povo a um compromisso público de confessar, porque o batismo ali era uma maneira de dizer assim, eu sou pecador, eu recebo Jesus como meu Senhor para o perdão de pecados. Para o judeu fazer isso aqui, publicamente, era um ato de humilhação. Às vezes para nós, hoje não é difícil, né? Não, se arrependa, batize. Não, tudo bem, eu estou arrependido, eu vou me batizar, mas tem que se batizar. Mas para o judeu isso aqui, quando ele escuta isso, muitos rejeitaram. Tanto é que não é todo mundo que se converte e aceita a palavra. Diz que 3.000 pessoas, mas não todas as pessoas. Muitos no auditório viraram as costas e foram embora.
mas somente aqueles, como o próprio Pedro fala no final do verso 39, aqueles que Deus chamou, esses aceitaram a palavra, esses receberam, esses se voltaram para o evangelho da verdade. Aqui é uma coisa, aplicações finais. Quando nós olhamos para esse texto, então, de Pedro, muitos têm considerado, e até mesmo escrito livros sobre pregação a partir desse texto, ensinando que a pregação de Pedro, ela constitui para nós um modelo de sermão. Você percebe que Pedro, ele cita a Escritura, ele explica a Escritura, ele prega e depois ele aplica. Ele faz aquilo que todo pregador tem que fazer: ler a Escritura, ensinar ou pregar ali o texto e depois aplicar o texto, falando aquilo que Deus espera de nós. Então, quando nós olhamos para o sermão de Pedro, algumas coisas chamam a atenção, eu vou rapidamente citar, porque são muitas, mas nós vemos que o sermão, coisas que devem estar numa pregação bíblica de verdade. E aqui fica uma maneira didática para você julgar e avaliar quando uma pregação ela está sendo fiel à Escritura ou não. Primeiro, ele é bíblico e expositivo, porque Pedro expõe a Escritura. 3 vezes no texto ele cita a Escritura. Ela é racional, porque ela leva as pessoas a entender e compreender aquilo que está sendo dito. Ela é apresentada sob voz imponente, porque Pedro não falou cochichando. Ele falou alto, e ele proclamou a verdade de Deus. Ela é corajosa, porque ela não está preocupada em agradar ou desagradar o ouvinte. Ela está preocupada em ser fiel à vontade de Deus. Então tem que ser corajoso para confrontar os ouvintes e não se submeter a eles. Além disso, ela é no Espírito, porque Pedro prega dependendo do Espírito Santo e não mais em si mesmo. Ela é oportunista e relevante, porque Pedro aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho, ele não se esconde. Ela é cristocêntrica, porque você percebe que ela é pautada e baseada em Jesus Cristo, do começo ao fim, tudo está relacionado com Jesus. E aí então eu lembro de uma história muito interessante, que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, conta-se que Spurgeon fez isso. Ele que era um pregador eloquente, mas que era um pregador também que falava sobre pregar Jesus sempre nas suas mensagens. Certa vez ele estava no auditório sentado, e um jovem, um seminarista, ele estava lá e ele prega o sermão. Bom, para quem eu vou perguntar como eu fui? Para o nosso mentor. Eu vou para Spurgeon. E aí ele senta ao lado do Spurgeon depois e pergunta: pastor, como que foi meu sermão? Aí, o Spurgeon responde para ele: um lamentável fracasso. Aí ele fala: mas eu estudei, me preparei, eu expliquei cada palavra, fui no original, falei o significado disso, quantas vezes isso aparece aqui, ali, eu ensinei tudo. Aí o Spurgeon falou: não, realmente, a sua exposição ela foi muito boa, mas aonde está Jesus no texto? É como aquelas palavras de Maria, né, no túmulo de Jesus: aonde está o meu Senhor? Levaram ele, eu não sei onde puseram. Algumas pregações são assim. As pessoas chegam diante da pregação, é como se elas estivessem diante de um túmulo, porque elas têm que ficar perguntando: e agora? Onde está Jesus nesse sermão? Porque falou de tudo, menos de Jesus. E aí então, Spurgeon chega e fala para ele, fala assim: meu querido, assim como em cada rua da Inglaterra, em cada beco, em cada estrada, em cada esquina, em cada rodovia, em cada lugar, você tem uma estrada que te leva para Londres. Da mesma maneira, em qualquer lugar da Bíblia, em qualquer texto, em qualquer palavra, em qualquer capítulo, em qualquer versículo, em qualquer parte da Escritura, há uma estrada que leva para Cristo. E se eu não encontrar, eu vou cavar, eu vou quebrar, eu vou achar e eu vou apresentar ao meu Senhor. Porque no final, a pregação é isso. Ela é apresentar Jesus. Ela é mostrar Cristo na sua pessoa e na sua obra. Sempre, domingo após domingo, é encontrar Cristo nos textos da Escritura, seus ensinos, sua pessoa, sua obra, suas verdades.
E é isso que Pedro está ensinando aqui. Que uma pregação bíblica é uma pregação que fala de Jesus, que aponta para Ele. Que assim como o Espírito que veio para dar testemunho dEle, glorificar Ele, como um ministério de um holofote, que só tem um lugar para apontar, Jesus, o ministério da pregação do Evangelho é esse ministério, onde nós temos que apontar para Jesus. Fala assim, ó, lá está Ele é o nosso Senhor. Quando as pessoas estavam lá com João, e João estava batizando, por um momento as pessoas quiseram olhar para o pregador e ficar, assim, opa, peraí, eu não sou o Cristo, Ele é o Cristo. Então vejam, o ministério da pregação e do ensino é apontar quem é Jesus. E aí nós poderíamos falar outras coisas, ela é teocêntrica, ela é pneumatológica, ela fala do Espírito, ela é trinitária, porque ela abrange a pessoa da Trindade, ela é contra o homem, não a favor do homem, porque ela denuncia o pecado, ela é escatológica, porque ela alimenta as nossas esperanças futuras, ela é clara, de maneira cordial, mas ela é clara, porque ela mostra a verdade, sem rodeios, sem concessões, ele vai direto ao ponto. Essa é a pregação que Pedro está ensinando para nós. Então vejam, irmãos, aqui a gente aprende, nesse texto, que Deus usa todos nós para pregar o Evangelho. Pedro era um galileu, um pescador, e está pregando esse sermão na capacitação de Deus. O que Deus pode fazer em você e através de você, se você depender do Espírito, e você crer que se você abrir a sua boca e ser um evangelista, e pregar o Evangelho, Deus pode salvar pessoas. Você pode ser um instrumento, de que quando você pregar o Evangelho para alguém, Deus pode usar a sua vida, para que as pessoas se convertam, assim como usou Pedro, que não tinha teologia, embora tenha andado com Jesus 3 anos, mas que não era o mais apto, o mais capacitado dos homens, mas ele se pôs, como se costuma dizer, na brecha, ele se pôs à disposição, ele estava pronto para servir a Jesus. Eu quero dizer a você, creia no poder do Espírito, dependa dele e pregue o Evangelho. E para você que não é cristão, ou para você que ainda não fez um compromisso real e verdadeiro com Jesus, a gente percebe que nesse texto ele está falando para pessoas que anteriormente eram perdidas, mas depois passaram a ser salvas, porque elas se arrependeram e reconheceram. Então eu quero dizer para você, da mesma maneira que Pedro estava ofertando uma salvação aqui, o Espírito Santo te oferta essa salvação hoje, se você crê em Jesus. Então somente se você crê em Jesus, se você confessar os seus pecados, se você se arrepender na graça dele, falar, Senhor, eu não quero mais pecar, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer um compromisso definitivo e derradeiro na minha vida com o Senhor Jesus, faça hoje. Eu vou te dar um tempo para você orar agora, e você vai poder apresentar a sua vida diante do Senhor, e se você quiser, você pode procurar a equipe pastoral depois, nós oramos com você e te orientamos, mas faça um compromisso genuíno e verdadeiro com o Senhor, porque hoje, Ele pode perdoar os seus pecados. Fale com Deus agora.